Bom dia e a paz do Senhor para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem através desse canal. Nós vamos dar continuidade no livro de teologia, teologia pastoral, a unidade 4. E o tema central desse livro vai nos falar, vai tratar a respeito da excelência do ministério cristão. Como que o homem de Deus deve se comportar, como que o homem de Deus deve viver e estar inserido dentro de uma sociedade. E isso é importante, porque o líder, o pastor, e principalmente o pastor, ele trata com um grupo de pessoas que estão relacionados a uma sociedade, que estão relacionados a uma nação. Então, é preciso conhecer a respeito de uma instituição, a respeito do que é um Estado, a respeito do que é a União, a respeito de um governo. E o livro, na aula passada, nós falamos um pouco disso, dessa importância de saber se posicionar diante da lei, com os direitos e também com os deveres. O conteúdo dessa unidade, no capítulo 1 que nós já tratamos, falamos sobre os fundamentos bíblicos da ética ministerial e a sua importância, e que o homem de Deus deve conhecer. Se ele quiser desempenhar bem a sua carreira, o seu serviço ministerial diante do reino de Deus, ele não pode, de forma alguma, desprezar a ética, né? Essa ética dentro do quadro social, principalmente dentro do quadro ministerial. No capítulo 2, a ética social e política, falamos um pouco a respeito do que é política, e que essa palavra hoje ela é interpretada de uma forma errônea, né? Política hoje as pessoas veem como sinônimo de corrupção, e isso não é uma verdade, porque quando se fala de política, fala de povo, fala de bem-estar de uma nação. É para isso que existe a política, para tratar do bem-estar de um povo. Foi para isso. Ética ministerial, capítulo 3, nós vamos falar a sensibilidade ética de Jesus e a etiqueta no ministério. Capítulo 2, capítulo que nós estamos tratando, vai falar sobre a ética, estamos falando, na verdade, sobre a ética social e política, dando continuidade a essa temática. No 2.4, vai falar a respeito do obreiro e a sua responsabilidade social. O obreiro, a pessoa, o cidadão, todo cidadão, ele tem uma responsabilidade social, principalmente um homem de Deus, que deve ser exemplo dentro de uma nação. Ele tem que ser o exemplo dentro dos conceitos sociais e principalmente dos conceitos de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus quer ensinar. A igreja, biblicamente falando, tem uma responsabilidade perante a sociedade, que se inicia no amor ao próximo e pela fé em Deus, sendo manifestada através de boas obras, conforme partilhou o apóstolo Tiago. Tiago, ele traz a sua carta, ele escreve a sua carta tratando inteiramente a respeito de comportamento. Que como é que eu vou expressar minha fé se eu não expressar em obra, se eu não expressar em comportamento? E é disso que ele fala. Então, a igreja de Deus,
e principalmente os obreiros, aqueles que lideram o corpo, eles têm a obrigação de viver uma vida exemplar, conceitual, dentro dos critérios, dentro da honra, da moderação, da sensibilidade, da graça de Deus. Ele precisa viver um comportamento, expressar, ser um exemplo. E a base, toda a base de Deus, ela está relacionada ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o foco de Deus, o foco do Calvário foi o próximo. E nós não podemos descuidar disso como obreiro e como igreja, é claro. Obreiro e ética da responsabilidade social. A ação social da igreja reflete o tamanho da fé e o brilho da nossa espiritualidade em Cristo Jesus. Ou seja, eu não posso pregar, ensinar e não viver. Eu não posso falar da minha fé e não expressar através do meu comportamento ou das minhas obras. E é disso que Tiago fala. Né? É isso que ele evidencia. Tá certo? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo quem eu vejo? Né? Essa é uma das colocações. Ainda dentro dessa temática, aí no Tiago 1, 27, fala a respeito da verdadeira religião. Qual que é o prisma? Qual que é o gabarito? Qual que é o modelo? Qual que é o modelo de uma religião? Eu sou religioso, então está aqui. Ó. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se eu quero ser um bom pregador, se eu quero falar da palavra, se eu quero tentar expressar algum tipo de santidade, porque muitos expressam, falam, mas não vivem, então tem que ter esse comportamento. Bom, eu estou cuidando da viúva, eu estou cuidando do órfão, eu tenho me preocupado com isso. A minha vida com Deus, ela envolve isso. É preciso rever os nossos conceitos. Né? Não o conceito meu, mas preciso rever o meu conceito em cima dessa visão, em cima dessa palavra de Deus. Tiago 1, 27. 2.5. A linguagem do obreiro na sociedade. Como que deve ser a linguagem de um homem de Deus dentro de uma sociedade? A linguagem, ela expressa informação, ela expressa uma evidência daquilo que muitas vezes nós somos ou devemos ser. Saudai, aí Paulo vem falar dessa linguagem aqui, em Colossenses, ele traz um pouco essa expressão. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. A linguagem de um homem de Deus tem que ser uma linguagem polida, né? E a linguagem do obreiro, do homem de Deus, do líder, dentro de uma sociedade, ela tem que caminhar conforme as escrituras sagradas. A Bíblia diz que Jesus, numa ocasião, quando ele foi abordado por homens que tentavam matá-lo, né, o soldado dos principais, ou seja, o soldado dos religiosos, porque os religiosos tentavam matar Jesus, quando eles foram pegar Jesus, eles não conseguiram. Porque eles falaram assim, ninguém fala como esse homem. Então, uma linguagem, estamos tratando de uma linguagem aqui polida, um vocábulo polido. E é importante que o obreiro,
ele tenha esse acesso, né? Que ele tenha essa virtude sobre a vida dele. Saudai-os, uma linguagem de Paulo. Paulo escrevendo ainda para os irmãos de Éfeso, em Efésios, na carta de Efésios, no capítulo 4, está escrito assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Uma boa palavra, ela restaura, ela fortalece, ela renova, ela edifica. E é importante que o obreiro de Deus, que a igreja que está aprendendo com a palavra de Deus, ela tem esse conceito. E é uma ética. Eu preciso guardar essa ética de falar bem. A boa fala, ela conquista, ela envolve, ela agrada, né? E é bom ser agradável, né? É bom ser agradável. E nós podemos usar essa ferramenta, a nossa fala, o nosso vocábulo, e que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? 1 Timóteo, na carta que Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, está escrito assim, tratando de linguagem. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não em língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Ele vai falar mais uma vez aí a respeito de não ter uma língua dobre, uma língua falsa. Uma hora fala uma coisa, outra fala outra. O nosso falar tem que ser sim ou não. Sincero, agradável, amável, diante de Deus. Não como sendo um religioso, mas como tendo uma vida reta. Tratando da linguagem ainda, na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 1, está escrito dessa forma: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo vem falar de uma conservação, de conservar, guardar o modelo. Então, assim, aprende comigo aquilo que eu falei para vocês. Guarde esse modelo das sãs palavras, são palavras sãs, são palavras puras. Então, assim, que de mim tem ouvido. Uma admoestação, um ensinamento, Paulo, escrevendo para Timóteo, né? Aí ele coloca os pilares, na fé e no amor. Então, os pilares, né, dessas palavras sãs, essas palavras sãs estão piladas, fundadas na fé e no amor. Aqui, mais uma vez ainda, na segunda carta para Timóteo, está escrito assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam, a não ser para a perversão dos ouvintes. Isso é ética. Isso é ética social, isso é ética eclesiástica, isso é ética de um homem de Deus. Homem de Deus que tem palavras boas, palavras agradáveis. Ele guarda o bom conceito de Deus. E quando eu guardo isso, eu não vou perverter aqueles que me ouvem, eu vou agregar, edificar. Nós precisamos falar o que edifica e não o que destrói. Linguagem do obreiro ainda. Agora Tiago, escrevendo, está escrito assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Uma palavra amarga mata, destrói. Todo o início, toda a guerra que trouxe grande destruição dentro da história humana, ela principiou
se originou através da palavra. Os judeus, só um exemplo, colocando um exemplo aqui, os judeus, eles eram odiados de morte, como pessoas subhumanas diante da Alemanha de Hitler, porque Hitler imprimiu sobre os alemães que os judeus não eram seres humanos. E isso trouxe uma grande tragédia, uma grande dor e catástrofe. Que conhece a história sabe. A forma, não só da morte, não foi simplesmente, morreram 6 milhões de judeus, não. Foi a forma delinquente, agressiva, monstruosa que isso aconteceu. Homens que eram passados no arame farpado, sequelados nas virilhas, quebradas as pernas, os braços, para não se alimentar. Né? Homens jogados na neve no inverno. Homens jogados dentro das câmaras de gás. Isto por causa da palavra de um homem. Certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios. Nós precisamos decidir se nós vamos construir ou destruir. A língua ela tem o poder para isso. É isso. E a língua é posta entre os nossos membros. A nossa alma, ela se perturba quando nós falamos o que é errado. Eu finalizo aqui essa parte desse capítulo, né, do capítulo 2, lição 3, trazendo a referência nossa aqui do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Certo? O nosso canal é o Núcleo IBAD Glória. No YouTube, no Facebook nós também temos uma página, também temos uma página no Instagram, enfim. Estamos aqui para aprender juntos a palavra de Deus. Se você sentir no seu coração, se inscreva, dê o seu like, participe conosco. Vai ser bom. Queremos aprender juntos, desejamos aprender juntos a palavra de Deus. Um forte abraço para todos e fica aqui minha alegria de mais uma vez, estar participando com você que nos assiste e que nos ouve. Um forte abraço.